O último caso que vamos cobrir hoje é um dos mais estranhos que já encontrei. É a história de um homem que desapareceu enquanto esquiava e só reapareceu do outro lado do país 15 meses depois, sem ideia de como chegou lá. Stephen Kubecki tinha 23 anos quando desapareceu em Holland, Michigan, em 19 de fevereiro de 1978. Na época, ele era estudante na Hope College e, antes de sumir, disse aos colegas de quarto que iria esquiar ao longo da costa do lago Michigan até Salgatu. Horas depois, quando Stephen ainda não havia retornado, seus colegas chamaram a polícia. Logo, a polícia estadual e a guarda costeira usaram helicópteros e cães de rastreamento para localizar o estudante que estava desaparecido há um tempo indeterminado. As equipes de busca encontraram seus esquis, bastões, mochila e pegadas. Seus rastros levaram cerca de 200 metros para fora na superfície congelada do lago Michigan e então pararam abruptamente. 15 meses se passaram sem que ninguém visse ou ouvisse falar de Stephen. Embora nunca tenham conseguido determinar por que ele removeu seu equipamento para aventurar-se no lago congelado em primeiro lugar, a polícia local presumiu que ele havia caído no gelo e se afogado. Ele foi dado como morto, e a Hope College emitiu seu diploma em absentia. Os detetives que investigaram seu desaparecimento tinham suas dúvidas sobre a teoria do afogamento, enviando até os registros dentários de Stephen para Chicago para ver se ele poderia estar entre as vítimas não identificadas do serial killer John Wayne Gacy, mas os resultados deram negativo. Sua família lamentou sua perda, mas os pais de Stephen, que não estão mais vivos, nunca acreditaram que seu filho estivesse morto. Desesperados para encontrá-lo, contrataram um detetive particular para trabalhar no caso o tempo todo. Então, o inimaginável aconteceu. Em 5 de maio de 1979, Stephen Kubecki de repente acordou em um lugar que não reconhecia. Ele estava em um campo, usando roupas de outra pessoa, e havia uma mochila próxima que ele não reconhecia como sua. Quando olhou dentro da mochila, encontrou vários mapas. Acho que estava pegando carona, lembrou Kubecki desse momento inicial. Ele então caminhou até a cidade e olhou um jornal, Pittsfield, Massachusetts. Então, notou a data e ficou chocado ao descobrir que haviam se passado 15 meses e ele estava a 1.100 quilômetros de onde desapareceu. Após seu reaparecimento, Kubecki disse aos repórteres que, quando acordou, tinha $40 em dinheiro, novos óculos, sapatos e uma camiseta de uma maratona em Wisconsin. Senti como se tivesse corrido muito, disse em uma entrevista após seu retorno. Sua memória até seu desaparecimento permaneceu intacta, e ele relatou que sua última lembrança era de sentir frio, medo e estar perdido em uma escuridão congelada. Na mochila cheia de mapas, também havia placas de carona, sugerindo que Stephen já havia viajado muito, de Sacramento a São Francisco, Reno, Chicago e Utah. Segundo ele, não tinha planos de viajar para nenhum desses lugares inicialmente. Em sua entrevista inicial à polícia, ele declarou que poderia estar indo para a casa de seu pai, que ficava a cerca de 40 milhas de Pittsfield, Massachusetts, mas não fez planos para visitá-lo, então não tinha certeza. Stephen ainda alega não ter nenhuma lembrança de nada que aconteceu durante seus 15 meses de desaparecimento. Então, como ou por que ele tem lembranças de maratonas que não se lembra de ter participado? É um tanto assustador, mas quanto mais você lê sobre Stephen, mais entende que ele está igualmente, se não mais, investido nessa história do que qualquer outra pessoa. É realmente um mistério selvagem. O que também é misterioso é a resposta de Stephen a pedidos de entrevistas desde seu reaparecimento inicial. Além de sua entrevista inicial à polícia, ele absolutamente se recusou a falar com a mídia ou qualquer tipo de veículo de notícias sobre o incidente, embora tenha coautorado um livro. O título, Você Pergunta, Fundamentos Metamatemáticos da Existência, Gödel, Quantum, Deus e Além. Sim, e não, eu ainda não li, mas qualquer pessoa pode comprar o livro online e alguns trechos no site dele. O livro essencialmente expõe os pensamentos de Kubecki sobre as inconsistências e incompletudes de nossa compreensão da realidade. A especulação dos entusiastas de OVNI só cresceu uma vez que Kubecki publicou a obra. Para muitos, a própria afirmação de Stephen de que nosso universo é, na melhor das hipóteses, incompleto e, na pior, inconsistente, apenas alimentou ainda mais a especulação de que algo verdadeiramente extraordinário aconteceu com ele em 1978.
Com todos os fundamentos faltando em sua memória, eles realmente estão ausentes da história também. Há apenas informações suficientes para garantir que não podemos ter certeza de nada. Stephen caminhou pelo Lago Michigan? Se sim, para onde estava indo e por que se despiu antes? Como Stephen sustentou a vida por 15 meses e não se lembra disso? De quem eram as roupas que ele vestia quando acordou e de onde vieram aqueles mapas? A lista de perguntas continua com a maioria delas ainda permanecendo um mistério, mesmo para Stephen. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu ou para quem mais isso poderia estar acontecendo agora. Algumas pessoas atribuem a própria região a desempenhar um papel no misterioso desaparecimento de Stephen. Significativamente menor em tamanho do que o amplamente conhecido Triângulo das Bermudas, o mistério do Triângulo de Michigan poderia ser um vídeo por si só. O Triângulo do Lago Michigan tem sido local de vários desastres inexplicáveis, sejam quedas de aeronaves, naufrágios ou desaparecimentos. Esses eventos datam de séculos atrás. Parece começar com o desaparecimento de uma escuna de madeira Ackley e Hilme que estava fazendo sua viagem de volta para Muskegon em 1891. Esta não era uma viagem longa de forma alguma e foi rapidamente notado quando o navio nunca chegou, mas para onde ele foi permaneceu um mistério por quase 115 anos. Curiosamente, esse mistério foi resolvido em grande parte, embora amplamente ignorado, talvez as lendas sejam às vezes mais divertidas do que os fatos. A escuna de 132 pés e 3 mastros foi encontrada e identificada com quase certeza no fundo da porção sul do Lago Michigan em 2005. Um mergulhador de uma equipe de recuperação de Chicago descobriu os destroços em 2005, enquanto um caçador de naufrágios do Lago Michigan ajudou a identificar os destroços. Elizabeth Sherman, uma autora marítima e bisneta do homônimo da escuna, apresentou a descoberta na Conferência dos Grandes Lagos no Grande Memorial Naval dos Grandes Lagos e Museu. Além disso, a descoberta é um vislumbre do verdadeiro poder dos Grandes Lagos e dos estimados 8.000 navios no fundo. Mergulhadores até confirmaram uma estrutura semelhante à Stonehenge subaquática no Lago Michigan, um Stonehenge do Lago Michigan, possivelmente. Sim, isso é uma coisa real. Características são semelhantes às encontradas na Inglaterra, incluindo uma grande com algum tipo de escultura ou escrita nela. Outro evento estranho na área ocorreu em 1950, quando o voo 2501 da USS Airlines caiu no Lago Michigan. Presumiu-se ser o acidente mais mortal na história americana, mas nunca houve destroços. Uma forte tempestade elétrica supostamente causou a queda do avião, mas além de nenhum destroço, nenhum corpo foi recuperado. Então, o que aconteceu? O avião voou para outra dimensão? Quem sabe, esse caso permanece completamente sem solução. Sem aprofundar muito no mistério em torno do Triângulo do Lago Michigan, podemos pelo menos dizer com segurança que ele foi o local de alguns acontecimentos estranhos e o caso de Stephen Kubecki está bem no topo da lista. Durante décadas, ele se recusou a falar sobre seu desaparecimento com repórteres, ignorou qualquer tentativa de contato e sua única família conhecida fez o mesmo. Seus lábios estão selados, bem, mais ou menos. Um livro recentemente publicado pelo autor Dylan James Quarles afirma ser a história não contada de Stephen Kubecki escrito em parceria com o próprio Kubecki. Eu, pessoalmente, ainda não li, no entanto, algumas pesquisas rápidas na internet confirmaram que Stephen não lançou nada novo sobre sua experiência, o que significa que nenhuma nova memória surgiu. Então, isso é real ou falso? Bem, não era falso porque Stephen Kubecki realmente desapareceu, mas não há provas de que não foi de acordo com sua própria vontade, nem há provas de que foi. Alguns argumentariam que a teoria mais lógica é que Kubecki sofreu um episódio emocional ou de saúde mental, um que o fez desaparecer da sociedade por um tempo antes de retornar quando se sentiu à vontade. Stephen sempre negou essa teoria, mantendo que ele não desapareceu por conta própria e confirmando que ele não sofre de nenhum transtorno mental. Hoje, Kubecki continua vivo e bem, trabalhando como psicólogo no noroeste do Pacífico. Ele ainda mantém que não tem memória daqueles 15 meses em que esteve desaparecido. Primeiro, quero contar sobre Robert Bugsy Springfield. Ele desapareceu em 19 de setembro de 2004 nas Montanhas Bigor. Na época, ele tinha 48 anos e não era o tipo de pessoa que se esperaria que se perdesse.
Robert era nativo americano e sua família pertencia à reserva indígena Crow Nation em Montana, embora ele tenha nascido em Casper, Wyoming, uma cidade a quase 3 horas de distância. Ele passava muito tempo nas montanhas, aprendendo a caçar e viver da terra. No ensino médio, ele era inteligente, popular e atlético. Jogava futebol americano e basquete, e continuou jogando basquete pelos fuzileiros navais após se alistar aos 17 anos. Um vídeo de narrativas imperfeitas mencionou que ele chegou às forças especiais, o que não me surpreenderia, mas não havia muitas informações sobre sua carreira militar além de sua dispensa honrosa em 1977. Posso dizer que ele viajou bastante e passou muito tempo na Austrália, Japão e Filipinas, mas isso é tudo. Após sua dispensa, Robert se matriculou na Escola Técnica Vocacional de Billings e se formou em 1979. Alguns meses depois, ele se casou com sua esposa Veronica e eles se mudaram para Lodge Grace, Montana, onde Robert havia estudado no ensino médio. Não deixe que esses diferentes nomes de cidades te confundam, tudo acontece em uma área próxima à fronteira de Montana com Wyoming, a poucas horas de distância umas das outras. O casal teve 2 filhos. Colton era seu filho biológico e Brent foi adotado, mas ambos eram amados e tratados igualmente. Robert parecia ser um cara muito legal, nada era mais importante do que sua família, e as pessoas tinham coisas boas a dizer sobre ele. Se ele tinha inimigos, ninguém sabia dizer quem eram. Como Robert pertencia à Crow Nation, ele tinha permissão para caçar em suas terras, um privilégio que poucos têm. Ele frequentemente levava seus filhos para caçar as mesmas coisas que ele caçava quando jovem. Esta era uma área que conheciam intimamente, não algum pedaço aleatório de floresta que decidiram explorar. O dia 19 de setembro de 2004 era claro, ventoso e com temperaturas amenas, e Robert levou seus filhos para Black Canyon nas montanhas Bigor. Na época, Colton tinha 13 anos, e embora eu não tenha certeza sobre Brent, acredito que sejam próximos em idade. A viagem para as montanhas ocorreu sem problemas e o dia seguinte começou como qualquer outro. Eles concordaram em se separar para que os meninos conduzissem os alces para o cânion, onde o pai estaria esperando. Assim, Robert se aventurou na floresta densa apenas com um arco e algumas flechas para proteção, enquanto seus filhos seguiram seus próprios caminhos. Ambos os meninos retornaram sem problemas naquela tarde, mas seu pai não estava em lugar algum. Eles esperaram por horas, às vezes buzinando a caminhonete na esperança de chamar sua atenção, mas tinham certeza de que ele chegaria a qualquer momento. A ideia de que ele poderia estar perdido era simplesmente impensável. Mas eles contataram o escritório do xerife do condado de Bigor e membros da tribo quando anoiteceu. Logo, as montanhas estavam repletas de helicópteros com infravermelho, cães e pessoas a pé e até a cavalo, mas nada foi encontrado. Não havia sinal de Robert ou de seu equipamento. A busca continuou por semanas sem progresso e foi forçada a ser interrompida quando o mau tempo se instalou. O FBI acreditava que poderia haver envolvimento de um crime, mas sem evidências, eram impotentes para agir. Mesmo após a busca oficial ter terminado, sua família continuou procurando por várias semanas, mas infelizmente também foram forçados a aceitar o inevitável. Passou-se um ano sem novas informações, até outubro de 2005, quando um caçador aleatório esteve na mesma área. Enquanto caminhava por uma seção particularmente densa da floresta, ele ouviu o que pensou ser o grito de uma mulher. Mas logo percebeu que era um corvo. No começo, o caçador ignorou, mas eventualmente a gritaria despertou sua curiosidade. Ele seguiu o som até uma clareira onde viu uma árvore que parecia ter sido quebrada ao meio por uma tempestade. O corvo estava sentado no tronco quebrado e o caçador afirmou que ele parou de grasnar quando fizeram contato visual. Ele prossegue dizendo que o pássaro o encarou por um momento antes de olhar para a árvore caída, o que fez o caçador olhar naquela direção. Foi quando ele encontrou Robert. Na base da árvore caída havia alguns ossos, um crânio parcial, um par de botas, um cinto enrolado e uma jaqueta dobrada. Sua carteira ainda continha dinheiro, sua identidade e até mesmo seu cartão da Seguridade Social, mas não estavam danificados pelo clima. Agora aterrorizado, o caçador fugiu da área para alertar as autoridades. Ele levou o xerife de volta ao local, que ficava a apenas 50 metros do acampamento base onde Robert e seus filhos estiveram no ano anterior. Este não era um território inexplorado.
Todas as evidências foram cuidadosamente coletadas para testes, e considerando como os itens estavam dispostos, a suspeita de crime foi imediata. O DNA confirmou que os restos mortais pertenciam a Robert Springfield. Por um breve período, o FBI acreditou que ele poderia ter sido baleado, mas, finalmente, anunciaram que a árvore caída o esmagou. Esta conclusão não foi bem recebida e, para adicionar mais insulto à injúria, o FBI não liberou o corpo da vítima. A família foi forçada a processar para dar a Robert um enterro adequado. Há muitos problemas com a teoria da árvore caída. Vamos imaginar isso acontecendo. O homem está no cânion esperando seus filhos conduzirem os alces em sua direção quando, de repente, a árvore cai. Por que seus 5 outros itens foram removidos se a árvore o matou instantaneamente? Se a árvore o prendeu ao chão de uma maneira que ele pudesse remover esses itens por qualquer motivo, por que ele não gritou por ajuda? Árvores caindo podem ser barulhentas, mas seus filhos não ouviram nada e eles não estavam tão longe assim. Além disso, nenhum dos cenários explica por que ele estaria separado de sua arma. A jaqueta poderia ter sido removida por vários motivos, mas o cinto e as botas, nem tanto. Podemos criticar a teoria da árvore o dia todo, mas o que realmente aconteceu? Pode-se argumentar que a maioria de seus ossos foi levada pela vida selvagem, mas parece um grande exagero dizer que o resto de suas roupas se deterioraram a ponto de desaparecer em apenas um ano, mesmo expostas aos elementos. Ainda hoje, este caso permanece um completo mistério. Ninguém consegue pensar em um cenário que responda a todas as perguntas. A esposa de Robert se pergunta se ele foi assassinado e se seu corpo foi apenas descartado após a busca, mas isso também não pôde ser provado. Seu atestado de óbito foi finalmente emitido em 16 de novembro de 2007, e a causa da morte foi listada como indeterminada. Embora a maioria dos casos 411 tenha uma teoria predominante, não consegui encontrar muitas para este. Quando partes do corpo são encontradas em áreas previamente pesquisadas, isso tende a complicar as teorias usuais. Alguns acreditam que o corvo era o espírito de Robert tentando guiar o caçador até seus restos mortais, mas é só isso. Se essas coisas fossem fáceis de descobrir, provavelmente não estaríamos falando sobre elas. E vocês, têm alguma ideia? Eu adoraria ouvir nos comentários. Tom Messick. Este caso é sobre um caçador chamado Tom Messick, de Troy, Nova York. Ele era um veterano de 82 anos que estava em uma viagem de caça com sua família, e um canal do YouTube chamado The Lore Lodge fez um documentário bastante bom sobre isso, se quiser conferir mais tarde. Eles também são amigos do canal, então eu altamente recomendo. Com sua idade avançada, Tom era meio cego, meio surdo e tinha pouca mobilidade. Ele conseguia se locomover em casa, mas uma caminhada pela floresta era um grande desafio. Por que ele estava lá? Você pergunta. Bem, era uma tradição familiar. Eles iam todos os anos. Este ano, decidiram tentar um novo local e viajaram para Lily Pond Road, em Brant Lake, Nova York, cerca de 3 quilômetros da estrada principal, então era um local isolado, mas não exatamente no meio do nada. Há casas ao redor do lago, pessoas vivem na área. Já eram 10 da manhã quando começaram a caçar e, assim como no caso do Springfield, esses caras se dividiram em 2 grupos. Havia outros 3 senhores idosos além de Tom, e eles se espalharam em uma linha a cerca de 90 metros de distância uns dos outros, enquanto os 3 membros mais jovens e mais aptos do grupo caminhavam ao redor de uma grande colina com a intenção de empurrar os servos em direção aos caçadores. Tom e os outros não podiam se ver, mas todos podiam se comunicar via walkie-talkies. Uma coisa notável que a família e os amigos mais tarde lembrariam é que a floresta estava silenciosa desde o momento em que chegaram até o momento em que partiram. Ninguém ouviu pássaros, esquilos ou insetos. Sendo caçadores experientes, o grupo reconheceu que isso era um sinal de alerta, mas como eram 7 e não havia ursos na área, não estavam muito preocupados. Além desse detalhe, tudo parecia completamente normal à medida que a tarde avançava, mas eles não viram um único cervo. Por volta das 3 da tarde, estavam prontos para encerrar e voltar ao acampamento, que ficava a apenas 3 quilômetros de Brant Lake. Todos imediatamente concordaram e começaram a retornar, mas Tom não voltou. Assumindo que ele não ouviu seu walkie-talkie,
Caminharam até o local onde ele estava caçando, mas não havia sinal dele ou de seu equipamento. Em um ponto, alguns membros do grupo disseram ter ouvido algo que não puderam identificar. Um disse que parecia o som de uma porta de carro sendo batida, mas essa teoria foi amplamente desacreditada. Há apenas uma pequena estrada de terra levando ao local deles, e se um veículo tivesse se aproximado, todos teriam ouvido, assim como um grito ou um tiro. Uma das razões pelas quais gostei do documentário do Lore Lodge foi porque eles dirigiram até essa área e um deles caminhou 90 metros na floresta enquanto o outro ficou para trás. Quando o primeiro gritou por ajuda, foi facilmente ouvido. É difícil imaginar alguém ou algo se aproximando de Tom sem que ninguém mais ouvisse esse encontro. Por volta das 4h30, os guardas florestais começaram a busca oficial e, às 7, quando começou a escurecer, metade do grupo ficou e continuou procurando por Tom, enquanto a outra metade voltou para alertar sua família e registrar um relatório com as autoridades. A busca começou no dia seguinte com 13 profissionais de busca e resgate do serviço do parque. Nas semanas seguintes, esse número subiu para mais de 300 de 15 agências. Mesmo com a ajuda de mergulhadores, cães e helicópteros, nem mesmo o walkie-talkie de Tom foi encontrado. As teorias começaram a correr soltas, mas nada parecia responder a todos os pontos soltos. Como Tom poderia ter simplesmente se afastado se ele mal conseguia se locomover? Por todas as contas, Tom era um sobrevivente experiente. Sua esposa, Beverly, temia mais jogo sujo do que qualquer outra coisa. Ela tinha certeza de que ele não teria se afastado, mas mesmo que tivesse, ela estava igualmente certa de que ele teria deixado pistas para trás. Ele sabia várias coisas para fazer em tal cenário, teriam encontrado tiras de pano amarradas em árvores e outros sinais. O envolvimento do FBI no quarto dia foi considerado incomum, pois eles geralmente não investigam esses tipos de casos de desaparecimento, a menos que aconteçam em terras federais. Eles disseram a Beverly que algo não estava certo com o caso, mas não sabiam o que era, e até hoje nunca deram mais explicações. Se a vida selvagem tivesse desempenhado um papel, seus pertences teriam sido deixados para trás e é muito difícil imaginar uma luta ocorrendo e passando despercebida, a menos que a maior parte ou todo o grupo de caça estivesse envolvido na conspiração, o que, se estivessem, 6 pessoas mantendo um segredo tão grande por tanto tempo sob tal escrutínio é um pouco inacreditável por si só. De acordo com um homem local entrevistado no documentário do Lore Lodge, há rumores de que Tom tinha um irmão que desapareceu na mesma floresta em circunstâncias suspeitamente semelhantes. Se isso for verdade, ambos os homens poderiam muito bem estar nas Bahamas enquanto falamos, mas não consegui encontrar mais alegações de um irmão desaparecido além deste documentário, então deixo você decidir o que fazer com isso. Alguns não acreditam que Tom estava na floresta, considerando que nenhuma evidência foi deixada para colocá-lo lá, mas, novamente, acho difícil acreditar que 6 pessoas manteriam uma mentira juntos por tanto tempo. Dada a falta de explicações lógicas, só podemos nos perguntar se algo sobrenatural pode ter ocorrido. Com o corpo de Tom nunca sendo encontrado e seus pertences desaparecidos, a teoria do universo alternativo é prevalente neste caso. Graças a Marvel, todos vocês provavelmente estão familiarizados com a teoria do multiverso, e isso é essencialmente a mesma coisa. Esta é a crença de que há outro mundo próximo ao nosso, mais diferente em maneiras menores, porém críticas, e às vezes é possível que pessoas cruzem acidentalmente para esse universo. O efeito Mandela também opera sob essa teoria. Se você pensa que Nelson Mandela morreu na prisão ou que os ursos Berenstain têm um nome diferente, sugiro que pesquise isso mais tarde. O ponto é que o caso de Tom Messick se parece muito com um homem que desapareceu no ar. É possível que alguém esteja mentindo e não saibamos a verdadeira história? Absolutamente, mas dado o que temos, não sei o que dizer. É um caso difícil. Kurt Newton, antes de discutirmos outras teorias 4.1.1, vamos falar sobre o último caso, que é o mais difícil. Não é um homem adulto que decidiu fazer uma viagem de caça, mas sim um garotinho indefeso de 4 anos chamado Kurt. Isso aconteceu em 31 de agosto de 1975, quando Ronald e Jill Newton levaram seus 2 filhos para acampar durante o fim de semana do Dia do Trabalho.
A família morava em Manchester, Maine, e viajou para o acampamento na Tanos Point, na cadeia de lagos de Township, a poucos quilômetros da fronteira entre Maine e Quebec. Choveu muito durante o fim de semana, mas a família não se deixou abalar e estava se divertindo bastante. Outras 3 famílias também estavam acampando na área. Não se pode ter certeza de qual dos 2 testemunhos foi o último a ver Kurt, mas os avistamentos ocorreram entre 10 e 11 horas da manhã de domingo. Jill estava lavando seus sapatos sujos de lama enquanto Ronald coletava lenha e Kimberly, de 6 anos, brincava. Um vizinho de acampamento afirmou ter visto o garoto andando de triciclo chamando pelo pai, e uma criança de 11 anos chamada Levelyn também o viu andando de triciclo. Ela perguntou onde estavam seus pais, mas Kurt não respondeu. Menos de uma hora depois, o Sr. Hansen, um zelador voluntário e pai de Levelyn, encontrou o pequeno triciclo em uma subida íngreme em um local de despejo a menos de 1 quilômetro de distância. O triciclo não estava danificado, e como Kurt ainda não havia sido reportado como desaparecido, a descoberta não gerou preocupações. Enquanto isso acontecia, Jill começou a se preocupar. Em uma entrevista posterior, ela disse que ficou apenas 10 minutos fora quando pendurou os tênis de Kurt em um varal e percebeu que o triciclo estava faltando. A princípio, ela pensou que ele havia seguido os homens para coletar lenha, mas eles voltaram sem ele. Foi então que ela encontrou o Sr. Hansen e soube que o triciclo de Kurt foi encontrado no local de despejo. Ela sabia que alguém o havia levado. Kurt sempre teve medo de entrar na floresta. Kimberly adorava explorar os bosques atrás de sua casa em Manchester e muitas vezes provocava o irmão por ficar parado na borda do gramado, com medo de ir além. Eles correram até o local de despejo e, de fato, lá estava o triciclo de Kurt, mas o garoto não estava em lugar algum. O dono do acampamento reportou o desaparecimento de Kurt às 12h22 daquela tarde e começou a maior busca da história de Maine. Milhares de voluntários participaram. Eles cobriram um raio de 8 quilômetros ao redor do acampamento. Cada estrada e trilha foram percorridas várias vezes, junto com o local de despejo e sua área circundante. Mas, mesmo com helicópteros e cães farejadores, não encontraram muita coisa. Dadas as condições lamacentas, esperavam encontrar pegadas do menino, mas isso também não funcionou. No dia 31, pouco antes do anoitecer, Jill pensou ter ouvido a voz de uma criança na floresta perto do local de despejo e chamou por Kurt durante 15 minutos, mas não recebeu resposta. Claro que não há como saber se ela apenas imaginou isso, mas, dadas as circunstâncias, parece improvável. Tantos recursos foram concentrados naquela área específica, incluindo os cães. É difícil acreditar que ele não teria sido encontrado. As temperaturas caíram abaixo de 0 naquela noite, sabendo que o garoto não poderia sobreviver sem abrigo. Ronald e amigos continuaram chamando por ele até o amanhecer, sem sucesso. No segundo dia, os cães captaram um breve cheiro dos pijamas de Kurt, mas nada mais. Infelizmente, as coisas ficaram ainda mais difíceis para a família Newton quando Ronald caiu em um barranco profundo e machucou o tornozelo durante a busca. O tornozelo inchou e ficou roxo, mas ele se recusou a parar. Depois de ignorar a ordem do médico para descansar, amigos ficaram preocupados com seu bem-estar e colocaram tranquilizantes em seu café. Na quarta noite sem dormir, Ronald finalmente desmaiou com um alto-falante ainda pressionado contra os lábios. Muitos o descreveram como o homem mais formidável que conheciam, simplesmente admirados com sua determinação. Nenhuma pedra foi deixada sem virar. Buracos grandes o suficiente para uma criança se esconder foram escavados. A casa de gelo ao lado do escritório do acampamento foi desmontada e o local de despejo foi nivelado, mas ainda assim não encontraram nada. A busca foi oficialmente encerrada em 12 de setembro. Durante as entrevistas com todos os campistas, uma mulher afirmou ter visto uma perua branca no acampamento pouco antes de Kurt desaparecer. O veículo saiu tão rápido que deixou uma nuvem de poeira para trás. Nenhum carro correspondente à descrição havia sido registrado no parque e nenhum outro testemunho corroborou o avistamento. Na época, os investigadores não suspeitavam de jogo sujo, pensavam que a criança havia se perdido. Mas os pais de Kurt acreditavam que ele tinha sido sequestrado e possivelmente levado para o Canadá. A família permaneceu por mais 2 semanas antes de voltar para Manchester sem seu filho. 2 anos depois,
Quando Kurt tinha idade suficiente para começar a escola, os Newton enviaram cartazes de criança desaparecida para todos os distritos escolares do país, um processo que levou mais de 6 meses e custou mais de $5.000. Embora algumas escolas respondessem com fotos de crianças que se pareciam com Kurt, ele ainda não foi encontrado. A lista de possíveis avistamentos registrados é quase interminável e, embora cada um tenha sido investigado, Kurt nunca foi encontrado. Em 2017, o caso voltou à tona quando uma mulher afirmou ser Jennifer Klein, uma criança que desapareceu em Utah aos 3 anos de idade, em 1974. Ela disse que havia sido sequestrada por um culto satânico que também era responsável pelo desaparecimento de Kurt e outras crianças. Mas, obviamente, isso se revelou um trote. Então eu pergunto, o que diabos aconteceu com esse garoto? Se a vida selvagem estivesse envolvida, haveria traços de sangue e outros sinais óbvios. Ele entrou em uma dimensão diferente? Alguém o sequestrou e fugiu em alta velocidade? Considerando que isso aconteceu tão perto da fronteira canadense, alguns questionam se um mendigo poderia estar envolvido. Mendigos são frequentemente confundidos com lobisomens, mas sua fome é insaciável e eles estão sempre à procura de sua próxima refeição. Embora eu não veja como o triciclo poderia ter parado no local de despejo, isso poderia explicar por que Gil acreditava que seu filho estava na floresta naquele dia. Mendigos são conhecidos por imitar vozes humanas para atrair suas presas para uma área isolada, semelhante aos skinwalkers. Agora, de forma alguma estamos dizendo que um mendigo está envolvido aqui, mas esta é uma das teorias populares que encontramos online. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Ao longo dos anos, investigando crimes estranhos e não resolvidos na natureza, eu e muitos outros descobrimos um padrão perturbador de desaparecimentos nas regiões selvagens da América do Norte que desafiam explicações convencionais. É difícil dizer exatamente o que está causando esses desaparecimentos estranhos. Há muitos desaparecimentos inexplicáveis de indivíduos em parques nacionais, florestas e áreas remotas em todo o continente. Esses desaparecimentos compartilham semelhanças assustadoras, com vítimas de todas as idades, origens e habilidades físicas aparentemente desaparecendo no ar, muitas vezes sem deixar vestígios. Embora alguns casos possam ser atribuídos a causas racionais, muitos desafiam explicações lógicas. No episódio desta noite, destacarei e mostrarei vários mistérios que continuam a confundir os especialistas, deixando famílias em limbo agonizante e comunidades em alerta. Eles trazem à tona padrões inquietantes e pontos em comum entre os desaparecidos, como desaparecimentos súbitos perto de corpos d'água, fenômenos climáticos incomuns ou relatos misteriosos de avistamentos antes do desaparecimento. Dr. James M.C. Grogan, Buffalo Falls, Colorado. Desaparecimento e a subsequente morte do Dr. James de M.C. Grogan em Vail, Colorado, em março de 2014, é incrivelmente misteriosa. Embora a causa oficial da morte tenha sido considerada um acidente, várias questões sem resposta permanecem, e muita energia estranha cerca o incidente. Dr. M.C. Grogan era um caminhante experiente, bem preparado para a caminhada até a cabana de Exima. Ele tinha o equipamento apropriado, incluindo um celular, rastreador GPS e roupas quentes. No entanto, ele se separou do seu grupo e decidiu continuar caminhando sozinho. Essa decisão levanta questões sobre por que ele escolheu seguir em frente sem esperar por seus companheiros. Após deixar o grupo, ele desapareceu e uma operação de busca foi iniciada. Após o desaparecimento do Dr. James de M.C. Grogan em 14 de março de 2014,
foram conduzidos esforços extensivos de busca na área. Equipes de busca e resgate, incluindo helicópteros do site de treinamento de aviação de alta altitude da Guarda Nacional, vasculharam o terreno ao redor da rota da caminhada. Apesar das condições desafiadoras e do terreno, os pesquisadores dedicaram um tempo e recursos significativos para localizar MC Grogan. As circunstâncias em torno da descoberta de seu corpo levantam elementos ainda mais intrigantes. O fato de MC Grogan ter sido encontrado sem suas botas levanta questões sobre por que ele as removeria em um ambiente tão perigoso. Uma possibilidade é que ele tenha sofrido de uma condição conhecida como despir paradoxal, que pode ocorrer durante uma hipotermia severa. Despir paradoxal é um fenômeno em que indivíduos nos estágios finais da hipotermia podem sentir um súbito calor e remover erroneamente suas roupas, levando a uma queda adicional na temperatura corporal. No entanto, não está claro se a hipotermia afetou as ações de MC Grogan ou não. A descoberta de sua mochila com um celular funcionando levanta mais aspectos intrigantes. Não está claro por que ele não utilizou seu telefone para pedir ajuda ou usou o rastreador GPS para sinalizar sua localização. As razões por trás de sua aparente falta de comunicação permanecem desconhecidas e é difícil determinar se houve problemas técnicos ou outros fatores influenciando sua decisão de não usar esses dispositivos. A localização onde o corpo de MC Grogan foi encontrado, aproximadamente 4,5 km da trilha em uma área conhecida por quedas de gelo, adiciona ao mistério. Traumatismo craniano, lesões no peito e um fêmur quebrado indicam que ele sofreu uma queda significativa ou um acidente. No entanto, os detalhes específicos que levaram a essas lesões permanecem elusivos. Investigar o bem-estar mental e emocional de MC Grogan durante esse desaparecimento poderia fornecer mais insights. Fatores como estresse, circunstâncias pessoais e/ou condições médicas preexistentes poderiam lançar luz sobre sua tomada de decisões e comportamento durante a caminhada. No geral, o caso do desaparecimento e morte do Dr. de MC Grogan em Vail, Colorado, permanece um evento perplexo e trágico. Apesar das investigações, dos extensivos esforços de busca e da decisão oficial de morte acidental, a sequência exata de eventos que levaram às suas lesões, o motivo de sua separação do grupo, as circunstâncias em torno de seus pertences e a ausência de comunicação continuam envoltos em mistério. Com as informações disponíveis, é difícil determinar precisamente o que aconteceu com o Dr. de MC Grogan. É possível que ele tenha encontrado desafios ou perigos inesperados durante a caminhada, o que resultou em seu trágico acidente. No entanto, a sequência exata de eventos que levaram às suas lesões, as circunstâncias peculiares em torno de seus pertences e a falta de comunicação permanecem não resolvidas. O desaparecimento de Damon Zou em 4 de novembro de 2007 na área de Olallie Mountain, nas Três Irmãs Wilderness, em Oregon, continua a confundir os investigadores e permanece um mistério assombroso. Damon, um professor altamente respeitado de matemática na Universidade de Oregon, havia emigrado para os Estados Unidos vindo da China no final dos anos 1980. Ele e sua esposa, Shizu, compartilhavam um profundo amor pela natureza e frequentemente faziam trilhas juntos, demonstrando sua excelente forma física, apesar da idade avançada. Naquele fatídico dia, Damon embarcou em uma caminhada solo até Olallie Mountain, um destino pitoresco dentro da Floresta Nacional de Willamette. As condições climáticas estavam perfeitas, um lindo dia ensolarado com o céu azul claro. Damon, vestido com uma simples camisa branca e uma jaqueta leve de couro, partiu sem mochila ou equipamentos essenciais para a caminhada, e pouco sabia ele que essa escolha seria um erro crítico. Durante sua subida, Damon encontrou um casal, Stephanie e Paul Niedermeyer, que também exploravam as trilhas juntos. Eles se cruzaram perto do pico da montanha Olallie por volta das 13h30. Os Niedermeyers lembraram que Damon parecia inquieto e apressado, passando apenas alguns momentos no cume antes de descer abruptamente. Preocupados com sua segurança, os Niedermeyers ficaram atentos enquanto voltavam para o estacionamento da trilha. Ao chegarem ao estacionamento, Stephanie e Paul ficaram surpresos com a presença de um Chevrolet Impala branco, um veículo que não haviam notado antes. Considerando o horário, assumiram que pertencia a outro caminhante que encontraram na trilha frente Pean. No entanto, à medida que as horas passavam e Damon não retornava, sua preocupação aumentou. Finalmente, perceberam que o carro provavelmente pertencia ao próprio Damon.
A esposa de Damien relatou o desaparecimento do marido às autoridades em 5 de novembro, o que desencadeou uma operação imediata de busca e resgate na área. Os esforços de busca se concentraram na vasta área selvagem que abrange a região da barragem Colgar, a montanha Olali, a ponte Mackenzie, o reservatório Colgar e a extensa área das Três Irmãs. Mais de 60 membros de equipes de resgate de montanha de Eugene, Portland, Corvallis, Lincoln, Lynn e Deschutes, juntamente com oficiais do gabinete do xerife do condado de Deschutes e da polícia de Eugene, foram mobilizados. Além disso, um helicóptero Black U-60, equipado com tecnologia de infravermelho FLIR, foi destacado para reforçar os esforços. Apesar da busca incansável realizada pelas equipes dedicadas, nenhuma pista significativa ou evidência sobre o paradeiro de Damien foi encontrada. A situação se tornou desanimadora quando o clima inclemente se instalou, as temperaturas caíram, a chuva caiu e a neve começou a cobrir a região. As condições desafiadoras aumentaram ainda mais a urgência da busca, pois Damien estava mal preparado para a mudança repentina no clima. Sua jaqueta leve e a falta de roupas adequadas para o inverno o deixaram vulnerável nos primeiros dias de novembro. Os dias se transformaram em semanas, e em 12 de novembro, a busca oficial foi relutantemente encerrada devido ao agravamento das condições climáticas. No entanto, amigos e voluntários se recusaram a desistir, vasculhando incansavelmente a densa e acidentada floresta em sua busca por Damien. Em um golpe de sorte, em 15 de novembro, parte de um livro de trilhas de William L. Sullivan foi encontrado em uma área traiçoeira de drenagem de Frente Pean, localizada ao sul da montanha Olali. A seção do texto continha informações sobre a caminhada na Olali Mountain, incluindo a página específica 154 detalhando a rota. A outra metade do livro estava no carro abandonado de Damien, fornecendo um quebra-cabeça e uma pista sobre seu possível caminho. Os investigadores teorizaram que Damien pode ter tomado a direção errada em uma bifurcação da trilha. O estranho mistério de Damien Zou ainda permanece sem solução, e espera-se que um dia possamos obter atualizações para ajudar a entender melhor o que aconteceu. Robert Winters ainda está desaparecido. Robert Winters era um caçador experiente de 78 anos que desapareceu em 1969. Ele sumiu em Sparks Lake, Oregon, enquanto caçava com seus 3 filhos, também caçadores experientes. Eles entenderam que as condições climáticas não eram ideais para uma elevação mais alta, então concordaram em montar um acampamento base. Quando chegou a hora de se separarem, cada um escolheu uma área específica perto do acampamento. Novamente, eles concordaram em permanecer em uma elevação mais baixa, cobrindo apenas territórios conhecidos. Embora os homens tenham se separado por um tempo considerável, nunca estavam muito distantes uns dos outros. Algumas horas depois, cada um dos filhos retornou ao acampamento, mas não havia sinal de Robert. Inicialmente, os irmãos vasculharam a área a pé, procurando ao redor do local onde seu pai havia montado o acampamento mais cedo naquele dia. Depois de quase uma hora de busca independente, eles buscaram ajuda para localizar seu pai. Estava anoitecendo e o clima só piorava, então eles estavam bastante assustados. Eventualmente, mais de 60 pessoas foram mobilizadas para a busca. Infelizmente, pouco depois do desaparecimento de Robert, a área foi atingida por uma forte nevasca que cobriu toda a região. A única descoberta inicial foram algumas pegadas na neve, em uma elevação mais alta, subindo em uma direção diferente da que Robert provavelmente estaria. Mais tarde, foi determinado que essas pegadas não eram dele. Aproximadamente 9 meses após o desaparecimento de Robert, os buscadores encontraram alguns de seus pertences perto da área onde ele sumiu. Todos os itens pareciam ter sido cuidadosamente removidos, sem nenhum sinal de rasgos ou cortes. Não havia sangue, apenas uma única bota de caminhada, uma luva, um par de óculos e a arma de Robert, todos perto da base de uma árvore. Além da condição quase perfeita desses pertences, o fato de não haver sangue, ossos ou qualquer sinal de morte era simplesmente intrigante. Robert teria simplesmente sucumbido aos elementos? Se fosse o caso, esperariam encontrar algum tipo de DNA na cena ou ao redor dela. Os delegados Mel Nevous e Norman Tracher estavam presentes na descoberta e descreveram a cena como muito estranha, pois não foi encontrado um único osso ou fragmento de osso, apesar de uma busca extremamente detalhada.
Robert simplesmente desapareceu, e as únicas pistas deixadas para trás foram um conjunto de coisas que ele tinha no dia em que desapareceu. Após tanto tempo passado e sob condições tão difíceis, não havia como Robert ainda estar vivo. Embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, o legista assinou seu atestado de óbito no mesmo ano em que seus pertences foram encontrados. Isso significava que ele agora estava legalmente morto e sua família poderia seguir com os preparativos para o funeral. Um ano depois, as dentaduras de Robert foram encontradas na mesma área onde suas roupas e arma foram localizadas anteriormente. Nenhuma nova descoberta foi relatada desde então, e o caso de Robert Winters permanece um mistério não apenas para sua família e os moradores da área, mas também para investigadores, caçadores e entusiastas ao ar livre. O que você acha que aconteceu com Robert Winters? Em 3 de novembro de 2018, Lee Peltier e seus 3 amigos decidiram fazer uma breve, mas familiar, viagem de caça pela floresta estadual de Namaji em Inclay, Minnesota. Todos os 4 homens eram experientes ao ar livre. Eles não estavam vestidos para um clima ruim, pois esta caça em particular tinha a intenção de ser uma rápida expedição para o almoço. Lee foi em direção a um lago próximo com Don Warner, que era coproprietário da cabana que estavam usando. Segundo a filha de Peltier, John e Lee se separaram intencionalmente com planos de se encontrarem novamente. John subiu a colina, enquanto Lee caminhou ao longo da margem do lago para espantar qualquer cervo. A esperança era enviar os cervos diretamente para a mira de John, mas as coisas não saíram como planejado. Peltier nunca apareceu para o almoço naquele sábado, mas seus amigos presumiram que ele estava seguindo um cervo. Eles realmente não se preocuparam no início, mas logo uma hora se transformou em algumas horas, depois em anoitecer e, logo depois, estava escuro. Os amigos de Lee começaram a se preocupar oficialmente. Sem serviço de celular, os homens fizeram uma enorme fogueira fora da cabana e ficaram ouvindo tiros. Se um caçador está em apuros, ele dispara 3 tiros no ar, então eles estavam esperando ouvir algo assim, o que não aconteceu. Eles ficaram acordados a noite toda esperando por ele. Megan de Corsi, uma das filhas de Lee, explicou em uma entrevista logo após seu desaparecimento que a mudança desfavorável no clima prejudicou a busca por seu amigo. A chuva se transformou em neve e a temperatura caiu abaixo de 20 graus. Com os elementos contra eles, foi decidido continuar a busca a pé pela manhã. Ao amanhecer, os 3 homens saíram para continuar a busca por Lee. Depois, desceram em direção à cidade, em uma viagem de mais de meia hora, para chamar o 911. Essa chamada foi feita às 11 horas e 24 da manhã e, em menos de uma hora, uma verdadeira busca estava em andamento para Lee Peltier. A busca inicial incluiu 5 oficiais do gabinete do xerife do condado de Pine e do Departamento de Recursos Naturais de Minnesota, que procuraram a pé e de ATV até o anoitecer. Na manhã seguinte, amigos e familiares da área metropolitana vieram ajudar a procurar. A área em que os caçadores estavam se estendia por quase 93 mil acres nos condados de Pine e Carlton. As equipes de busca e investigadores relataram o terreno úmido e traiçoeiro, como pântanos e brejos, linhas densas de árvores, o que tornava a busca incrivelmente difícil. Você tem que ver para acreditar, é apenas um enorme brejo, disse o filho de Lee, David, sobre a área de busca. Há alguns terrenos altos lá, mas não muitos. É tão denso que é fácil se perder. Tínhamos um grupo de 12 pessoas em uma equipe de busca e achávamos que estávamos caminhando para o oeste, mas quando paramos e olhamos para a bússola, estávamos indo para sudeste, continuou. Eles normalmente encontram pessoas perdidas a meio quilômetro de sua última localização conhecida, mas acho que ele estava muito mais longe do que pensam. Ele era fisicamente apto e acredito que cobriu muito terreno. David acredita que seu pai, que visitou a mesma cabana no inverno anterior, ficou hipotérmico devido às condições que enfrentou, combinadas com a falta de equipamento de proteção que estava usando pela última vez. De acordo com as filhas de Lee, seu pai não tinha mochila, água ou sequer um isqueiro com ele. Elas, junto com outros, especularam que ele poderia ter caído no lago que estava contornando ou poderia ter se perdido. Em uma entrevista no final da busca, a família disse que toda vez que saíam daquela floresta sentiam que estavam deixando Lee para trás. Eles continuaram a procurar na área e pediram aos moradores que mantivessem os olhos abertos.
Eles sabem que ele ainda está lá fora. Quando os investigadores receberam os registros de celular de Lee, mostraram que ele fez 3 chamadas telefônicas às 13h40 do dia 3 de novembro, uma para cada um dos seus 3 colegas caçadores. Segundo a filha de Lee, o telefone dele não tinha morrido até as 5h30 da manhã seguinte. Ela lembra que, se ele tivesse caído ou entrado na água no sábado, seu telefone poderia ter morrido muito antes do domingo de manhã. É tão difícil e confuso porque você pensa que uma coisa faz sentido e então não faz, disse ela. Ele está caçando toda a sua vida. Ele cresceu em uma fazenda. Ele adorava estar ao ar livre. Ele saberia disparar sua arma se fosse se abrigar. Se ele encontrasse uma caverna ou algo assim, ele teria deixado uma pista do lado de fora, algum sinal. Nunca houve qualquer evidência recuperada relacionada a este caso. Nenhuma pista desde a investigação inicial em 2018. Nenhum DNA jamais apareceu na área onde ele desapareceu. Infelizmente, como está hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Lee Peltier. Danny Philip Didiz desapareceu por 6 dias. O bombeiro Danny Philip Didiz sofreu uma lesão na cabeça e desapareceu enquanto estava em uma viagem anual de esqui com colegas de trabalho. O que é especialmente intrigante no caso de Danny não é apenas que ele tenha sumido, mas também quando e onde ele foi encontrado. Danny acabou vagando por um estacionamento em Sacramento 6 dias após desaparecer de um resort de esqui em Lake Placid, Nova York. Não só esses lugares estão a mais de 3.000 quilômetros de distância, mas Danny não tinha lembrança de como havia chegado à Califórnia. Além disso, ele nem reconhecia as roupas que estava usando, os itens que tinha em mãos ou seu entorno. Tudo parecia completamente estranho. Por um tempo, Danny e seus entes queridos não tinham certeza do que exatamente aconteceu com ele, tanto literal quanto medicamente. Com o tempo, médicos e policiais conseguiram preencher algumas lacunas, determinando que a experiência em comum de Danny foi resultado de uma lesão na cabeça sofrida durante a tentativa de recuperar seu celular. Era a viagem anual de esqui do Corpo de Bombeiros de Toronto para Lake Placid, Nova York, e, ao final dela, Danny decidiu tirar algumas fotos na última noite. Foi então que percebeu que havia esquecido seu telefone no carro. Ele e seus amigos estavam no alojamento, cerca de metade do caminho até a montanha Viteface, o que significava que seria uma verdadeira jornada para pegar o celular. Ele disse aos amigos que planejava esquiar até o carro e que poderiam documentar o final da viagem quando ele voltasse. Mas essa jornada relativamente simples se transformou em uma experiência desconcertante para o capitão de bombeiros de 50 anos, uma experiência que ele provavelmente nunca se lembrará completamente. Então, o que ele lembra? Danny acredita que a calamidade começou quando ele fez um desvio errado no caminho de volta para o carro. Ele não tem lembrança de uma suposta queda que o deixou inconsciente e provavelmente causou a concussão, mas lembra de ter recuperado a consciência ao anoitecer. Danny estava se sentindo dolorido e desorientado, mas seguiu em direção ao que ele pensava ser o alojamento principal de esqui. No entanto, quando chegou, descobriu que estava fechado e deserto. Os investigadores posteriormente determinaram que Danny provavelmente caiu perto de uma pista de esqui infantil e depois se dirigiu ao alojamento principal ou ao centro de um programa infantil, uma área pouco povoada que estaria fechada na época. As memórias de Danny sobre o que aconteceu a seguir são fragmentadas, no melhor dos casos. Ele suspeita que acenou para um caminhão na esperança de conseguir uma carona para sair da montanha. Ele lembra de subir na cabine de um caminhão quente enquanto ainda usava suas botas de esqui e roupas de inverno, e de ter ficado enjoado na beira da estrada. Ele lembra de ter aprendido que estavam dirigindo pelo Utah. Nunca estive por lá, disse ele aos repórteres. Isso meio que aumentou minha confusão e a sensação de não saber realmente o que estava acontecendo, porque não estou familiarizado com aquela parte do país. Ele lembra de uma impressão nítida de dores de cabeça particularmente intensas e de uma fadiga intensa, que o deixou incapaz de fazer muito além de dormir. À medida que ele se afastava cada vez mais de Lake Placid, esperava que tudo fosse apenas um pesadelo, mas a dura realidade se impôs quando, depois de alguns dias na estrada, o caminhoneiro informou que haviam chegado ao destino final em Sacramento. Até hoje, Danny mantém que não sabe a identidade do caminhoneiro e as autoridades nunca conseguiram localizá-lo.
Dani se viu vagando com a intenção de contatar sua esposa, mas sem saber como. Milagrosamente, ele ainda tinha o cartão de crédito que usou para pagar o passe de esqui em Lake Placid, junto com algum dinheiro. Com isso, ele conseguiu comprar um telefone celular, mas não foi uma tarefa fácil, dado que ele não tinha nenhuma forma de identificação, apenas o cartão. Mesmo depois de obter um telefone, Dani não conseguiu lembrar imediatamente o número de sua esposa. Ele acabou na internet e foi aí que percebeu que era objeto de uma investigação de pessoa desaparecida. No dia seguinte, conseguiu uma carona até o aeroporto de Sacramento. Lá, ele finalmente conseguiu recordar o número de sua esposa. Sua família, aflita, então instou a ligar para o 911, o que acabou levando-o ao hospital para avaliação. Me sinto sortudo por estar aqui falando hoje, por causa de todas as coisas que poderiam ter resultado, diz ele. A incapacidade de Dani de lembrar o que aconteceu e o fato de sua lesão na cabeça não ter sido inicialmente conhecida criaram espaço para especulações. Alguns sugeriram que ele planejou o desaparecimento para obter exposição, mas não há provas reais de que ele tenha recebido qualquer atenção positiva por este evento e certamente não há nenhum motivo real. Muitas pessoas acharam suspeito que Dani só conseguisse lembrar de certos detalhes ou que ele de alguma forma tenha viajado em segurança por mais de 3.000 quilômetros sem entender como. Independentemente do que aconteceu enquanto ele estava desaparecido, o que sabemos é que ele sofreu um trauma na cabeça, portanto, isso não deve ser excluído como uma possível explicação para sua incapacidade de lembrar o que aconteceu nesse período de 6 dias. Na verdade, essa é provavelmente a explicação mais provável. Os médicos foram os que apresentaram essa teoria após realizarem vários exames cerebrais. Eles sugeriram que suas desventuras e o tempo perdido foram efeitos colaterais da amnésia sofrida como resultado de uma lesão cerebral traumática. O Dr. Charles Tator, diretor do Centro Canadense de Concussão no Hospital Western de Toronto, afirma que a amnésia pode ocorrer em cerca de 1/4 de todos os casos de concussão, acrescentando que dores de cabeça, fadiga, náusea e lacunas de memória são todos sintomas clássicos. A maioria das pessoas se recupera completamente, embora a amnésia provavelmente dure para sempre. Tator diz que Dani provavelmente terá essas lacunas para sempre. Dani confirmou isso em 2019 e afirmou que está contente com o fato de provavelmente nunca lembrar desses 6 dias. Ele também é grato porque, ao contrário de tantos outros, ele não está mais desaparecido, nem sofre de danos cerebrais a longo prazo ou efeitos colaterais negativos. A partir de 2022, Dani Philip Didiz continua sendo um bombeiro no Corpo de Bombeiros de Toronto e se considera muito sortudo. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.